Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima é o maior canal de informações e notícias no YouTube aqui na região de São José do Rio Preto, com quase 99 mil inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês que acompanham a gente também lá no perfil no Instagram, que nos últimos 30 dias atingiu a marca de 3 milhões de visualizações. Meu muito obrigado a todos vocês que acompanham o nosso trabalho, que nada mais é do que jornalismo profissional na veia. E o que mais de importante que nós temos de notícias aqui em São José do Rio Preto e região. E hoje comigo aqui um programa muito importante. A gente brinca no governo que o chefe de gabinete, o Coronel Carmona, tem status de supersecretário, mas nós também temos uma supersecretária. Ela que é secretária de Assistência de Desenvolvimento Social e secretária de Habitação. Interinamente, muito provavelmente pode deixar essa função, mas está aqui comigo a secretária Sandrinha Reis. Secretária, meu muito obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. É muito importante esse momento aí de prestação de contas, né? Sim. Secretária, a senhora comanda duas pastas importantíssimas para o governo. Uma delas, principalmente, a Secretaria de Desenvolvimento Social, que ela passou por uma pequena reformulação agora, com a criação de uma outra pasta, que foi a Secretaria de Recursos. Nós criamos um departamento dentro, né? Um departamento de projetos e captação de recursos. Nós somos a única secretaria que temos esse departamento. Mas do Frederico. Ah, sim. Aí nós tivemos a outra secretaria, que na verdade é complementar a nossa, que é a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. Sim, Direitos Humanos e Cidadania, isso mesmo. Eu lembrava que é um nome composto. Isso. E queria saber da senhora, qual que é o principal desafio frente à secretaria, que, por exemplo, uma das bandeiras que a gente está discutindo sempre, e é um assunto que vem recorrente, é a questão das pessoas em situação de rua. Sim. Como é que a senhora lidar com essa situação, que não é fácil? A gente acompanha esse debate há ao menos 5 anos aqui na cidade. Sim. E a gente vê que é uma questão que vai e volta sempre. Inclusive agora tem um vereador, Bruno Moura, está com essa questão, essa bandeira levantada aí, que é muito importante. Há denúncias de que outros municípios aqui do entorno de Rio Preto despejam, entre aspas, essas pessoas aqui na cidade. Qual que é a opinião da senhora sobre o assunto? Bom, na verdade, falar de população de rua, né, de vulnerabilidade, sempre é desafio. Eu falo muito isso no governo, que a Secretaria de Desenvolvimento Social, juntamente a Secretaria da Educação e da Saúde, a gente brinca até que é enxugar, né? Vai enxugar gelo, mas na verdade são as secretarias que nós nunca vamos solucionar. O que nós vamos fazer realmente é atender melhor, solucionar mais. Então esse é o nosso propósito. A gente sabe que, por exemplo, a questão da população de rua não foi solucionada no mundo. Viajei aí nos últimos anos para alguns países, e nesses países encontramos, né, em Paris, estive lá com moradores, com pessoas em situação de rua. Então hoje a gente enxerga realmente que é um desafio a população de rua, até mesmo porque as pessoas, de um modo geral, não entendem que existem leis que protegem, entre aspas, acho que a palavra certa é proteger, o direito de ir e vir. Então, nós podemos sim limpar um espaço que é comum ao morador, à pessoa em situação de rua, é comum ao ambiente público de passagem. Nós podemos sim solicitar que ele saia da calçada, que é a passagem, que fique num espaço restrito. Nós podemos sim, se ele estiver avançando, invadindo o lugar, nós podemos, mas nós não podemos impedir que ele fique na rua. Então é algo que as pessoas, de um modo geral, às vezes não entendem. E o que é o meu principal mote na questão da população de rua é separar o joio do trigo.
separar quem é uma pessoa que é bandido, que precisa ser tratado de um formato diferente, daquele que é um morador, uma pessoa em situação de rua por situações adversas que estão sendo nichadas pela nossa pasta. Perda do vínculo familiar... São diversos. Nós temos a questão dos estrangeiros, nós temos a questão dos trecheiros, temos pessoas que optam não só pela perda de vínculo, mas porque querem um estilo de vida alternativo. Existem N questões a serem trabalhadas, mas o que eu sempre digo, e eu ouço às vezes, eles são vagabundos, eles não querem trabalhar, e eu penso que tudo isso venha desse momento que eu juntamente com a GCM, Secretaria de Segurança, quero agradecer demais o apoio do Coronel Márcio. A gente tem um apoio muito grande dos meninos, Boaventura, Martino, porque chamamos, já está ali. Então nosso projeto hoje é separar o joio do trigo. Quem é realmente morador, pessoa em situação de rua, e quem é o bandido, o traficante, a pessoa que está ali justamente, na maior parte das vezes, para prejudicar não só essa população, quanto também os demais munícipes, né? Então hoje esse é o primeiro processo e por isso estamos fazendo toda essa triagem, como aconteceu de eu fazer o pedido para o doutor Evandro me acompanhar numa reunião com os diretores de presídio, para que nós pudéssemos alinhar a vinda dos ex-presidiários, porque quando eles são trazidos de tudo quanto é parte do Estado para os presídios, é o Estado que banca, né? E na hora que ele tem que ser devolvido, aí tem vários critérios. Se ele tem dinheiro, nós não vamos dar. Tem numa conta lá não sei aonde, mas a pessoa não tem acesso. Então, assim, isso tudo, num primeiro momento, a gente criou um fluxo, pelo menos, de informação que ele está vindo para Rio Preto. Que aí veio, a gente já acolhe, já entende para onde você vai e já dá o direcionamento. Sim. Qual que é a população hoje de situação de rua em Rio Preto? Tem um cálculo? Então, o que acontece? Isso, nós temos um censo. Porém, o que acontece é que esse censo também é baseado no CAD único, no cadastro que nós temos de moradores para recebimento do benefício específico para eles, né? Nós temos uma grande dificuldade no município, Rodrigo, que é a falta de comunicação dos dados. Nós temos 2, 3 empresas que lidam, além da Empro, que lidam com as informações em termos de bancos de dados. Então, o CAD único, por exemplo, que é do governo federal, ok, mas nós não conseguimos conflitar algumas bases de dados. E hoje nós temos uma dificuldade que foi bem levantada pela minha equipe, 1.200 e poucos moradores cadastrados. Mas nem todos estão aqui. E como que eu vou fazer eu não tenho... Não tem essa sensação mesmo, dessa quantidade. Isso. Somente ali na Avenida Badibacite, quando alguns, acredito que sejam centros espíritas, tem várias instituições religiosas, sim, né? Ou católicas, enfim. Vários. Distribuem marmitas ali. Acredito que na rua Siqueira Campos. Tem vários locais, inclusive eu participei lá atrás, antes de estar secretária. Hoje a senhora mudou essa mentalidade de distribuir? Não, na verdade não, eu nunca tive essa mentalidade. Enquanto presidente da USE que estive, né, que era a União das Sociedades Espíritas, lá nós tivemos uma ação ainda no meu mandato, né, sobre orientação para as casas espíritas, para os centros que faziam esse tipo de trabalho, de que eles deveriam ter um lugar específico. Nós tentamos encontrar um lugar, até aconteceu por um período ali no próprio Centro Pop à noite, nós tivemos o doutor Evandro junto com o Jaime liderando esse projeto, e aconteceu de orientar as instituições a entregarem lá e os moradores irem lá, nesse local. Por que acaba esse movimento? Ele é sazonal. Porque na rua ali, o que acontece? Por que eu pergunto para a senhora? Não é segredo que hoje a marmita acaba sendo uma moeda de troca. Principalmente para os usuários de droga, sim, que se infiltram, sim, e pegam essas marmitas para negociar ali, para vender.
para pegar uma pedra de crack, para consumir algum tipo de temos isso. Eu que já trabalho com pessoas em situação de rua há muitos anos, né? Participei do GAMOR durante 14 anos, o grupo de apoio aos moradores de rua. Eu sei quais são as dicas. Não pode dar roupa nova, não pode dar calçado novo, não pode dar meia nova, porque eles tudo trocam mesmo, é moeda de troca. Isso é óbvio. Mas a pessoa comum tá lá domingo, eu tô com o meu domingo parado, eu vou fazer com marmita e vou levar pro morador de rua, tadinho. Eles fazem isso mesmo. Então é um movimento que não dá pra gente cortar, eu acredito, mas nós vamos, assim, não podemos facilitar. Esse é o nosso processo. Hoje a nossa abordagem está trabalhando com a lei do sujão. A lei do sujão os nossos representantes da abordagem chegam com a lei quando para um carro e abre o porta-mala para descer a marmita. Olha, você veio trazer essa marmita aqui? Onde estão os seus sacos de lixo? Por favor, você precisa ficar aqui a hora que eles acabarem de comer para recolher as marmitas, porque essas marmitas que você trouxe vão virar lixo aqui nesse espaço, que é um espaço público. Então a lei do sujão nos permite fazer isso. Então a gente atua com o que a gente tem, e o que a gente tem em mãos é isso, com certeza. E a gente está anota a pessoa, o nome, a placa, de onde veio, qual instituição. Por quê? Para trabalhar não só a conscientização, mas para mostrar para eles que hoje a população de rua de Rio Preto, que tem cadastro bonitinho, que quis dar a cara para ser auxiliada e que está sendo acompanhada pela nossa abordagem, ela ganha café da manhã, almoço e janta, Rodrigo. Então não precisa, ela tem ficha paga pelo município de café da manhã, almoço e janta. No Centro Pop. No Centro Pop. Mas qual que é a condição para isso? Ele tem que estar cadastrado. A gente tem que entender que ele não ganha nenhum benefício, porque se ele ganhar, por que eu vou usar o dinheiro do município para isso? Tem regras para ele ir para os acolhimentos. Não posso ir para lá todo dia, não estou pagando aluguel para o morador de rua. Não. Tem uma quantidade de dias que ele pode ir. Passou de tantos dias, ele já vai para a casa de passagem. Porque aí na casa de passagem já é mais intensivo o processo de recuperação. E agora nós temos um projeto que é o Reconecta, que será lançado no próximo ano. Já está em piloto. Deles terem algumas atividades dentro da própria instituição, da pousada, no caso. Por exemplo, nós instituiremos uma cozinha para eles produzirem pães para venda, produzirem produtos não só para eles, mas também para vender, uma horta para eles poderem produzir, né, mesmo que seja para consumo próprio, mas também fazer venda. Então, por quê? Porque não adianta você pegar o morador de rua que está totalmente desestruturado emocionalmente, psicologicamente, e colocar o cara num trabalho. Ele vai ficar lá, ele não se acha capaz, ele perdeu a dignidade, ele perdeu a fé de que ele pode fazer isso. Se a gente tem pessoas que têm uma vida boa, que moram com os pais, né? A adolescência de hoje, de 40 anos aí, que mora com o pai e com a mãe sendo mantido, a gente vê muitos, participei de um projeto de pesquisa nesse aspecto. Ele também não tem, acredita que ele não é capaz, porque foi criado de uma forma mais protegida, mais protetora. Imagina um morador de rua que perdeu toda a dignidade. Então a gente tem que fazer um apoio para ele, emocional, psicológico, para que ele realmente faça por esse trabalho interno primeiro, sinta-se seguro para ir para o próximo. Então, esse projeto do desenvolvimento social, com foco no desenvolvimento econômico, mão de obra, nós estamos precisando muito, emprego. Toda semana emprego sobrando na Secretaria do Trabalho. Então não é sobre emprego, sobre disponibilidade, é sobre entender o contexto e direcionar para isso. Então, hoje o nosso olhar é para entender como nós faríamos isso de forma efetiva. E não, se antes havia um container na rodoviária e 5 mil por mês disponível de passagem. Só que se não faz de uma forma correta, organizada, ele vai e volta. Eu tenho que gastar essa passagem mais de uma vez. Então, o que você acha daquela iniciativa daquele grupo de empresários de Rio Preto, que eles identificam a pessoa, ela geralmente quer ir embora, eles pagam a passagem e a pessoa vai embora.
O que eu digo para eles... A maioria não retorna. Não, na verdade, eu não julgo, porque eu já participei de grupos assim, inclusive lá com o grupo de apoio a moradores que eu participei anteriormente. O que acontece é que eles reúnem, eles pagam a passagem. Como não é feito um trabalho que a gente chama de retorno assistido, de encontrar a rede de apoio dele no município, informar o centro pop local para recebê-lo e encaminhar a rede de apoio, alguns ou no meio do caminho se perdem, depois acabam voltando porque sabem que Rio Preto é uma cidade grande, uma cidade boa, uma cidade que tem infraestrutura. Então, quando isso é feito, eu não tenho como julgar e nem como fiscalizar, certo? Mas o que eu tenho a fazer é orientar que nós temos esse sistema e que nós, claro, gostaríamos muito de fazer isso em grande escala e estamos paulatinamente realizando. Só que hoje a gente tem um critério, vai para casa do Cirineu, para pousada. Não tem burocracia. O cara falou que quer ir embora 1 hora, 2 horas depois, se tiver ônibus, ele já está dentro do ônibus. Hoje está rápido demais. Hoje está rápido demais. Hoje, de um dia para o outro, a gente resolve isso quando a pessoa quer. Foi o que aconteceu com os venezuelanos. Por exemplo, que nós tivemos os bolivianos, nós tivemos a situação, né, de imigrantes, quando deflagramos lá a casa onde havia a suposta situação de exploração no trabalho, né? Eles, no mesmo dia, compramos a passagem, no dia seguinte eles estavam indo embora. Sim. Secretária, as ações da Guarda, aquelas operações de final de semana, tem contribuído para reduzir... Não só de final de semana. Eles têm feito dia de semana. Então, tem contribuído para reduzir a questão das pessoas ali, usuários de droga, traficantes. Qual que é a importância desse trabalho ali na região central de Rio Preto e na região norte, principalmente? Esse trabalho hoje está acontecendo de forma pulverizada, né? Antes havia-se uma preocupação somente com o quadrilátero central. Nós entendemos que entendemos lá atrás que precisaríamos ampliar esse processo, tanto que a nossa normativa de zeladoria hoje ampliou-se para a cidade toda, né? Então a Guarda, eles, além do apoio que eles nos dão na abordagem, que, diga-se de passagem, quadruplicou a sua produtividade, eu vou explicar isso, é muito importante, porque, meu Deus, quadruplicou o número de morador? Não. Ficava-se antes sempre nos mesmos na região central. E aí você sempre cadastrava os mesmos. Você não saía dali. Um looping. Era um looping. Era sempre os mesmos nomes. Por que quadruplicou no primeiro mês? Porque eles começaram a... abrir o leque. Abrir o leque. E para outros lugares onde as pessoas não eram abordadas, não eram cadastradas, né? E nós estamos num processo constante de aprimoramento disso. Inclusive de poder, de repente, cadastrar no próprio local que a pessoa está. Porque o que a gente quer cadastrar é identificar, a gente não quer abafar, né? Então foi muito importante essa evolução do nosso processo de abordagem, mudou muito, trouxe um mapa mais real da cidade, nos oportuniza, nesse caso, fazer o que a Guarda faz, inclusive, que é não só separar o joio do trigo, mas proteger a própria população de rua. Proteger a própria população de rua, porque o traficante, ele entra no centro pop. A gente tem histórico de tiros, inclusive. Claro. Nós tivemos no governo passado, histórico até de disparo de arma de fogo ali, né, na região do centro pop. E tem os acidentes, né? As pessoas não sabem, essas pessoas não são invisíveis. Sim. Inclusive nós tivemos um caso de morte envolvendo a composição do trem aqui no final de semana agora, né? Que sequer foi divulgado, porque me parece que, pelas circunstâncias, a suspeita que foi um suicídio, né? A senhora tomou conhecimento desse assunto? Então, sim, a gente acaba não dando tanta visibilidade, porque é realmente isso que você falou, Rodrigo, assim, o sensacionalismo inicial, e até acaba sendo expositivo, né? Porque vai com as imagens e tudo mais, e como eles acabam não tendo rede de apoio, não tem ninguém que brigue por eles, né? Pode sim, pode ser um suicídio, pode estar sob efeito de álcool, drogas diversas, isso tudo precisa ser avaliado agora, com certeza todos os laudos que nos trarão maiores detalhes, mas o nosso olhar hoje realmente é para entender que a própria população de rua precisa
dessa limpeza para a saúde deles, que é o que a normativa da zeladoria faz, da guarda ali o tempo todo rastreando. Por quê? Porque quem é morador, mas quem não está correto ali com a lei, tem crimes para pagar, vamos dizer assim, não importa o formato. Nós teremos agora a Smart Rio Preto, que com certeza vai atuar conjuntamente com o nosso processo de população de rua também, porque os bandidos, alguns, né, criminosos, se envolvem no meio da população de rua. Então, nossa preocupação é essa mesmo, intensificar esse processo para que aconteça realmente uma diferenciação. Acabar com eles, a gente não vai acabar porque eles têm, como eu disse, direito, inclusive, de ir e vir. Sim. Secretária, a senhora citou o Dr. Evandro Pellarin, mas qual que é o relacionamento, a importância de estar próximo também com a Defensoria Pública de Rio Preto? Ali nós temos principalmente o Dr. Júlio Tanoni, né? Sim. Que faz esse trabalho. Isso. E tem que estar em sintonia, senão... tem que correr pro mesmo caminho. Sim, né? não, com certeza, assim, algo que eu aprendi aí nesse processo de gestão, nesse quase um ano de gestão, independente da secretaria, e se eu não me engano, o Dr. Evandro e o Dr. Tanoni foram minha primeira agenda da habitação. Logo que eu assumi a habitação, foram os 2 primeiros que eu... O Dr. Tanoni tem um projeto que defende primeiro a moradia, de pagar um aluguel social para as pessoas que querem... na verdade o Housing First, inclusive a gente estava numa interlocução com o Estado do Housing First, por isso que a gente congelou um pouco o plano, isso dentro do plano municipal, que Rio Preto não tem plano municipal de habitação. Eu estou construindo esse plano, vou deixar ele já encaminhado. Nós não tínhamos, né, esse olhar para além da REURB. A habitação só fazia a REURB. O que é REURB? Loteamentos que estão irregulares, pessoas que foram lá, dividiram terrenos rurais, dividiram de maneira clandestina, venderam para as pessoas que, através de contratos de gaveta, achavam que eram os donos, né? Realmente por desconhecer, pela ignorância, né? Não no sentido pejorativo. E aí... Hoje, 10, 15, 20, 30 anos depois, é uma situação consolidada. Então, a lei da REURB, ela prevê que a gente possa regularizar esses espaços que já são consolidados. Então, a Secretaria de Habitação, ela girava em torno desse mote. E hoje não mais. Hoje ela tem um leque de projetos, de oportunidades. A Vila Dignidade, por exemplo, eu precisei aceitar ela pela habitação, porque ela não estava em posse do município, ela era uma vila cuidada pela assistência social, entre aspas, descuidada, porque havia das 14 casas, 11 casas abandonadas na terra, com os eletrodomésticos estragados lá dentro, porque foram entregues em 2015 com os eletrodomésticos. E a Vila Dignidade são para pessoas idosas. Que não pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. Sim, isso. E hoje como é que está a situação? Ela foi ocupada? Hoje o FREI é o nosso parceiro, né, através da associação. E nós temos lá 28 vagas para idosos autônomos de baixa renda, né, incluindo também questões de vulnerabilidade. Sim. Secretária, tem algum caso que chamou a atenção da senhora da falta de dignidade da pessoa que você falou, nossa, não é possível. Nós estamos no estado de São Paulo, uma cidade como Rio Preto, sim, uma cidade que é rica, né? Uma cidade que tem muitas empresas, muita gente bem sucedida, e que nós tivemos um caso assim que marcou a senhora pessoalmente. Acho que é uma questão assim. Vários casos. Eu visitei a Cracolândia quando tinha a Cracolândia com. Falava Cracolândia, a polícia até não gosta que falava. Sim. Ali, junto com o Dr. Evandro Pellarin. E a gente conheceu uma moça lá que ela não. Sim. Ela falou, não quero sair daqui. Não quero. Mesmo com os filhos pequenos, sabe? Aquilo ela me marcou muito. Sim. Teve alguma situação que a senhora também vivenciou e vivencia, né, no dia a dia que não é possível. E a burocracia também eu na verdade, eu não tenho como te falar um
eu tenho um caso que eu vou mencionar, claro, mas eu digo assim, eu trato das maiores vulnerabilidades do município. Assim, a gente tem crianças que sofreram violência, estão com o nosso projeto, nós temos idosos, tanto idosos em vulnerabilidade total, até violência no caso, né, de violação de direitos, e crianças também, violação de direitos, e no caso da população de rua também, né, todo o estigma que ela traz, que a gente vê, porque eu sempre digo, Rodrigo, que a gente conhece alguém quando a gente dá poder para ele, né? Aquela pessoa que ela recebe o poder e ela só trata bem, ou só dá atenção para aqueles que têm poder também, qualquer tipo de poder, ela não é uma pessoa que realmente vai solucionar, ela é uma pessoa que tem apenas interesses pessoais. Então hoje, dentro da secretaria, e foi assim minha vida toda, eu abraço e converso e olho no olho de um morador de rua, assim como eu faço com o prefeito. Então é de ponta a ponta. Então quando você fala da justiça, que você mencionou, eu sempre me aproximei de todos eles porque eu vejo neles um desejo genuíno de resolver. Nós temos hoje em Rio Preto, assim, somos privilegiados, porque, né, eu tenho contato com pessoas de outras cidades. Nós somos privilegiados que o nosso time aí de primeiro escalão também do judiciário é um time muito presente, muito atuante, mesmo levando paulada também da sociedade. Tá fazendo isso porque quer ser candidato, tá fazendo isso por causa... Não, eles são realmente atuantes. E eu fico muito feliz de ter me aproximado, eles entenderem que eu também sou assim, e a gente está trabalhando muito junto, em todos os aspectos, todos eles, né? Tive essa semana com o Dr. Clementino, tive com o Dr. André, então nós estamos trabalhando muito próximos para que a gente possa solucionar. Quando a gente fala em violação de direitos, a gente tem que pensar que essa violação tem que ser solucionada o quanto antes. A pessoa está em situação de violência, como você vai deixar? Como o doutor Evandro me liga, olha, aconteceu uma situação, agora mudou a lei com o conselho, mudou a lei oficial, precisamos recolher uma criança. Uma criança está sofrendo violência. Como? Eu saio e entro no carro e vou fazer, e isso acontece, né? É raro, mas sempre acontece. Então é isso, e para falar de um caso, o que realmente me marcou foi aquela situação dos bolivianos que eram explorados pela própria comunidade boliviana. A gente teve ali, era um outro casal de bolivianos que explorava. E o que me chamou a atenção foi que a situação deplorável que eles viviam, eles não foram no nosso CRAS para denunciar. Eles viram, não sei se vocês já sabem essa história, eles viram na rede social o vídeo, aquele vídeo que a gente tinha feito do retorno assistido, eu fiz um videozinho lá. E eles viram o vídeo e foram lá para pedir passagem, que eles queriam voltar para São Paulo, que eles tinham parentes lá. E aí, chegando lá, eles começaram a contar, e as meninas, o pessoal de lá, identificou que era exploração. Então foi bem interessante, quando eu participei dos depoimentos, eles contando como se aquilo fosse normal, como se trabalhar para ganhar comida fosse normal, e a comida ser dada em menor quantidade porque a esposa que estava grávida estava passando mal e estava trabalhando menos, cortar o alimento do filho, né? Então isso foi um caso que realmente me marcou muito ali naquele dia. E temos vários casos de idosos, de crianças, é uma coisa que eu sempre conto na minha secretaria, que quando eu assumi a secretaria eu estava com as duas e cheguei naquela intensidade, e no dia que eu cheguei me mandaram uma mensagem, tem uma idosa assim, 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 ela precisa de vaga. Tá, existia uma lista de espera, a gente finalizou com isso, fizemos uma interlocução com o Estado, ok, mas naquele dia que eu cheguei eu não sabia ainda de todos os processos, né? E eu ouvi essa informação e passei para a pessoa responsável e passou. 2 dias depois, eu me lembrei da situação. E aí eu fui perguntar para a pessoa, né, essa minha coordenadora. E esqueci, vou ver. Aí ela viu, conseguiu, falei, não, eu quero isso hoje, você me manda e tal. E mandei de volta pra pessoa. Aí a pessoa falou, não, Sandra, já morreu.
Então eu sempre falo que essa pessoa já está nas minhas costas, sabe? Porque inclusive esse coordenador não está mais ali, porque eu enxergo que, tipo assim, como assim eu vou esquecer de uma vida? Eu não consigo... Qual que era a situação da idosa? O que ela estava passando? Não, era uma situação de saúde. A gente tem idosos de grau 1, 2, 3, que são idosos... Ela tinha que ter recebido um atendimento médico rápido. Ela não é médico porque saúde não é comigo. Sim. Mas ela tinha algumas comorbidades e ela precisava de um lugar com condições para ficar. Claro que, nossa, ela morreu porque eu não dei o lugar para ela. Não é isso aqui. Sim. Se ela tivesse num lugar, ela poderia, primeiro, emocionalmente, tudo já fica diferente, né? E também ela poderia ter um atendimento, já tem um endereço para ser atendido. Então, o que eu olho é que, e eu coloquei os prazos lá de 1 semana para as vulnerabilidades, CREAS, classes. Não, secretária, pelo amor de Deus, tem que sair, tem que visitar. Gente, se vira. Eu não assino com mais de 1 semana. E tá dando certo. Sim. Aí o caso que não der, nós vamos estudar. Aí eu quero entender. Não é chegou um pedido e é daqui 30 dias. Como assim? Eu tô trabalhando com vulnerabilidade, com violação de direitos. Então eu tomo pra mim essa responsabilidade, né? Sim. Secretária, a senhora citou uma questão que já queria... a senhora já colocar uma pedra em cima, a gente comentou nos bastidores. A senhora é candidata a deputada estadual, federal, o ano que vem. A senhora é filiada ao Novo, Sim. mas deixou a coordenação do partido justamente por conta da sua atividade no primeiro escalão do governo, né? Sim. E a gente tem ali com o Partido Novo uma interlocução, claro, continuo em contato com eles, mas não mais próxima, porque eu acredito que nesse momento, enquanto secretária, eu preciso, para além de manter a neutralidade, entender quem são os deputados que realmente me ajudam, quem são os deputados que realmente estão aportando na nossa secretaria. Quem são eles? Só tem a lista? Então, na verdade, o que acontece? Aconteceram nesse primeiro ano, por conta do processo do grande déficit que a gente tinha, essas conversas aconteceram de cima para baixo, né? Então, o prefeito já, para tentar suprir, resolver, veio mais dessa parte do que especialmente para nós. Sim. Né? E a gente sabe de muitas emendas que vêm, na verdade, direcionadas para instituições. Então, falar que passa 8 milhões, 9 milhões, 10 milhões pela assistência e fica na assistência, não fica, no desenvolvimento social, no caso, suas. Não fica, por quê? Porque vem, a maior parte delas, já direcionada para a instituição que ela vai chegar. Agora, quem realmente aporta na assistência, hoje nós temos alguns deputados, por exemplo, a deputada Adriana Ventura fez o aporte de 3,2 milhões pela minha interlocução, pelo nosso contato anterior, e deu um aporte milionário, literalmente, num bairro, né, no Santa Luzia de Schmidt. Então, realmente, ela fez, deixou a marca dela, ela vai transformar. Ela é do Novo, deputada federal, e ela pegou toda a verba que ela tinha do Ministério das Cidades e mandou para nós. Então, claro que isso eu vou dizer, é uma pessoa que nos apoia, é uma pessoa que olha por Rio Preto. E eu sei que isso não a impede de mandar para outras instituições que eu sei que ela já manda também. Sim. Então, esse caso eu posso dizer, a gente tem uma interlocução com o deputado Danilo Campetti muito próxima, nós temos Bota. Só que é o que eu disse, nesse primeiro ano não deu para eu sentir ainda, para eu te falar o nome. A única pessoa que eu tenho para te falar nesse caso foi a Adriana, que realmente mandou. Agora, os demais, se eles mandarem para a instituição, eu não posso dizer que eles estão mandando para o município. Eles estão mandando para trabalhos que também prestam serviço para os munícipes, ok, mas não é para a prefeitura. Então, quando esses deputados entenderem projetos que nós temos, entenderem que eles vão aportar nesses projetos, aí eu vou entender que realmente eles são meus parceiros. Mas nesse momento, a gente está em interlocução, tem vários projetos já encaminhados, o Reconecta é um deles, que é o projeto de fazer todo o alicerce para o morador de rua. Isso vai exigir um investimento. Nós já conseguimos, inclusive, do deputado Paulo Freire, um aporte que vai gerar
uma van específica para o nosso CCJ, porque é um movimento que eu quero trabalhar bastante com os jovens, é a minha raiz ali, eu vim de formação de jovens e havia um trabalho com jovens aqui em Rio Preto, um trabalho muito restrito, a gente tem ARPROM, FUBEAS, mas para além disso, não existe. Então nós temos o CCJ, que é o Centro de Convivência da Juventude, estamos implantando outro, já existiu um, estamos implantando o segundo, e eu fiz a regionalização de todos os nossos serviços. Nós tínhamos serviços, estavam pareados, assim, era CREAS 1 e CREAS 2 no mesmo bairro. Como assim? Você tem que estar para atender em regiões, né? Então, a mesma coisa que a gente está fazendo agora com o CCJ, deixando um numa região e outro também disponibilizando em outra. Temos um projeto muito intenso para criar com eles, que já acontece, de apresentações, mas não só isso, mas trabalhar neles a educação midiática, aqui ó, seu lugar, mas para eles entenderem a ética dentro da divulgação midiática, não só marketing digital, que todo mundo fala só de marketing digital, mas entender a ética dentro da educação midiática. Então é um projeto que agora chegando, a nossa secretária de Educação, Maíra, quero trazer para perto, porque eu sei da grande experiência dela nesse aspecto. Nós teremos ali uma escola de influenciadores, mas com o olhar da educação midiática séria, porque a gente forme jovens conscientes das informações, não para acontecer o que acontece hoje com pessoas, com, sei lá, vereadores mencionando já, que às vezes não tem um trabalho concreto e vivem só de gritinhos em rede social. Não tem um trabalho real e para mostrar serviço tem que ficar dizendo, eu sou aquele que briga. Então, isso é uma característica que não é nossa. Nós realmente trabalhamos diuturnamente e temos entregas a partir desse trabalho. Sim. A senhora não é candidata? Não sou candidata. A deputada? Não serei, não sou, já é fato. Não serei candidata, guarda. Em 2026? Não serei candidata em 2026. Quem assumiu a coordenação do partido aqui em Rio Preto? Então, eu realmente me coloquei à parte de todo esse processo, apesar do contato ali com o Cabreira, participei do almoço com ele, com o Ricardo Salles. Toda essa tramitação estava acontecendo antes do Eloy chegar. Eloy Gonçalves. Isso. E aí? O dono da empresa ali da Agromonte. Isso. Ele que assumiu a coordenação. Isso. Na verdade, assim, isso foi tudo que eu soube extraoficial, porque eu me mantive realmente neutra nisso. Eu me mantive sem esse contato. Você não chancelou como dirigente? Não chancelei. Não sou mais dirigente. Não é mais. Agora estou secretária, sou do governo. Tive bastante apoio do Novo, assim, que me procuraram, deputado estadual, né, o Léo Sequeira, a Adriana, me procuraram para apoiar. Porque é importante, porque a senhora é um braço do Novo que chegou ao poder em Rio Preto pela primeira vez. Sim. A senhora sabe que a senhora está... É um partido... O que almeja o partido político? Chegar ao poder para poder colocar suas políticas públicas em prática, né? Mostrar mesmo que veio, não é verdade? Não, e eles valorizam muito isso, assim, sempre eu continuo como filiada vendo os cursos, tudo que eles têm, mas os deputados nos procuraram, foi bacana, mas eu preferi e bem abertamente com relação ao prefeito, ele sempre me deu liberdade, mas eu preferi, assim como eu preferi me licenciar da USE, da União das Sociedades Espíritas, porque eu tenho lá uma meia dúzia de instituição que é parceira do município. A senhora tem... Porque geralmente o partido também tem uma questão que acontece, quando o partido chega, o entorno do partido ali é uma massa de ocupar os cargos comissionados, ou com alguns até com uma fome assim fora do comum, né? Sim. A senhora trouxe alguém? Como é que a senhora viu isso? Então, é algo que eu gosto muito de contar, porque quando eu assumi a secretaria, né? Foi assim nas duas, eu sempre fiz questão, isso eu compartilhava bastante com o Carmona, com a gestão ali, com o prefeito. Eu nunca exigi nada, eu nunca pedi ninguém, e o que eu sempre pedia para eles era para eles pegarem aqueles candidatos que realmente foram guerreiros e saíram desbravando, sendo humilhados, porque ninguém acreditava na nossa vitória.
Então, eu fui humilhada em vários espaços, apesar de já ser uma empresária em Rio Preto, já ter uma história, ser uma pessoa do social de muitos anos. Eu fui barrada em lugares porque eu tinha optado estar com o prefeito Coronel Fábio. Então, isso aconteceu? Aconteceu! E ficou cicatrizes? As cicatrizes ficaram? Hoje eu entendi, olha a minha interlocução com o Branco. Eu entendo que a gente precisa... Branco é o Anderson Branco. O Anderson Branco, que hoje é secretário de governo, e nós tivemos lá um desentendimento durante a questão partidária. Que o meu desentendimento com ele foi simplesmente, não por ele, pessoa que eu nem o conhecia, mas foi para dizer, olha, eu não vou assinar em seu nome, eu não vou fechar chapa e assinar em seu nome, eu vou deixar acontecer o que o estatuto dizia, a votação, a eleição. Só para o pessoal entender, teve uma disputa interna do Partido Novo e quem participa do Novo que acaba indicando os candidatos, né? É mais ou menos não, estatuto do partido, aconteceu uma votação dos filiados na cidade para escolher os candidatos da chapa. Como nós tínhamos 31 pessoas que queriam ser candidatas. E passam por um processo. Que passaram por meses, passaram pelo processo, foram aceitos, deu tudo certo. Aí, quando aconteceu a situação, exigiu-se que eu fechasse chapa e escolhesse. Eu falei, não, eu não quero. Eu quero que aconteça corretamente. Então, foi só essa situação que aconteceu, que não tinha nada de pessoal. E independente disso, mesmo quando é pessoal, eu sou uma pessoa que sei separar muito bem isso. Se eu tenho que ter uma interlocução política, eu vou passar tudo, eu nunca vou passar perna em alguém, eu vou deixar de contar isso, ao contrário. Porque se a pessoa fizer diferente, é sobre ela, não é sobre mim. Eu vou sempre, eu assusto um pouco as pessoas, que eu saio ajudando, fazendo. É inimaginável, secretária, deixar um vereador candidato à reeleição fora dessa chapa de vereador para disputar a eleição. Claro. E tem uma força política muito forte. Claro, é por isso que na época, quando eu conversei com ele, eu falei, faça a política. Converse com os filiados, eles não te conhecem. Tem isso também. Entendeu? Eu falei, olha, nós temos aí, Aí fica a sensação que o partido é usado somente como trampolim. Isso. Eu falei, olha, o Novo é diferente. Converse com ele, se mostre seu trabalho. Mas até que ele saiu do Novo e anunciou recentemente, até no Diário do Rodrigo Lima, que está indo pro Progressistas. Eu também não participei dessa interlocução. Sim, mas é só para... Sim, eu me mantive neutra mesmo, e ele com relação ao secretário de governo a mesma coisa. Eu não tenho nenhum tipo de ranço ou de... Não tenho nada. Inclusive, os lugares que me fecharam as portas, eu entendo e vejo que eles aprenderam muito com a nossa gestão. Porque a nossa gestão é uma gestão muito mão na massa. Somos um grupo de secretários, sob o comando do prefeito Coronel Fábio, que eu tenho muito orgulho disso, que querem fazer, que estão trabalhando dia e noite. E eu vejo na minha própria secretaria, hoje não, eles já acostumaram, né? Mas eles não tinham essa memória de uma pessoa que trabalhava de noite, que estava em tudo quanto é lugar, que era onipresente. Então eles têm... E o prefeito é assim também, né? Ele é a minha inspiração. Então, hoje eu enxergo que mesmo esses lugares entenderam, né, que a política ela não pode ser simplesmente partidária em época de eleição. Como o Rio Preto viveu 20 anos de um processo político apenas de alternância, do mesmo grupo no poder, que a gente sabe disso, realmente as pessoas começaram a tomar esse modus operandi como sendo o que existe. Mas Rio Preto, nesse aspecto, inclusive político, é um celeiro político, a gente sabe disso, a quantidade de políticos aí nacionais que saíram do nosso município, estava realmente estagnado nesse modus operandi de atuar, né? E eu entendi que a gente quebrou esse modus operandi. Então, por isso que eu brinco sempre com o prefeito que ele é disruptivo, usa esse termo, e ele às vezes usa também nas falas dele, fala, vou usar o termo da Sandra, sou disruptivo. Porque realmente, disruptivo é quando você enxerga à frente, vai e faz, né? Mais do que isso, as pessoas elas não acreditam que a política pode ser séria e pode ser de verdade e de políticas públicas que realmente mudam a vida da população. E quando você
faz isso acontecer de verdade, tirando contratos que estavam errados, destravando processos de trocas, de permutas, de calabocas, quando você faz tudo isso, gente, claro que você vai ter vários gritinhos em rede social, publicação em jornais, claro que você vai ter, óbvio, porque quando você perde a mamata, eu ouço muitas pessoas me dizendo assim, olha, eu voto no Lula porque eu sou funcionário público, com medo de acabar o funcionalismo público, né? Na verdade, nunca uma direita que é séria, que é verdadeira, vai acabar com o funcionalismo público. O que ela vai fazer? Ela vai enxugar, mas não enxugar no sentido de acabar e diminuir o número de pessoas, não, ela vai entender quem não trabalha. Vai tirar quem não trabalha. A gente sabe o quanto é obrigação de um governo. Então, eu olho para esse momento justamente nesse olhar disruptivo de mostrar que a política é transformadora mesmo. Secretária, em relação aos 4 conselhos tutelares em Rio Preto, eu acredito que será um grande avanço, né? Temos 2, já está aumentando para 4 aí, conselhos tutelares. O quanto que vai ser importante para aumentar a rede de proteção de crianças e adolescentes na cidade. Eu acho que esse é uma grande conquista do governo aí do Coronel Fábio, né? Super conquista, né, Rodrigo? Porque, segundo a resolução do CONANDA, a cada 100 mil habitantes, necessitaria-se de um conselho, é indicação de ter um conselho tutelar. E desde 2010 já temos 400 mil habitantes. Então existe esse delay aí de toda a gestão anterior, de entender que já havia necessidade e não foi feito. E quando a gente chega com um estudo mais profundo e vê que é possível fazer se tiver uma gestão enxuta, com a mesma qualidade ou melhor, que foi o olhar de criar a Casa dos Conselhos, que foi uma ideia minha, quando eu fiz o estudo, logo que assumi a pasta, fiz o estudo e disse, prefeito, olha, dá pra gente enxugar. Não é tudo isso que estão dizendo que vai gastar. E aí eu fiz a conta, falei, dá pra fazer uma casa dos conselhos, dá pra colocar todos juntos, aí tem estrutura motorista, fica tudo no mesmo espaço, a gente consegue atender melhor, mais rapidamente e com eficiência e com valor pouca coisa a mais. E aí ele comprou a ideia, claro, de pronto, ele já tinha dito isso quando ele atendeu os conselheiros no início, e nesse momento a gente definiu ali que iríamos tomar esse rumo, e depois apenas decidimos as divisões de funções de organização conforme foi designada a Secretaria de Direitos Humanos. Então hoje eu sou ordenadora de despesas dos conselhos tutelares, então por conta disso eu que fiz, essa semana fiz o anúncio da Casa dos Conselhos ali na Zona Norte, porque foi uma aquisição da minha secretaria. Vai funcionar onde ali? Só pra gente no antigo, onde era a Secretaria do Trabalho, ali no antigo, na Avenida Miracelândia, antigo Prever. Prédio, né? Ótimo. Inclusive ali também acontecerá a Secretaria de Direitos Humanos, que inauguraremos, já segue o convite aqui em primeira mão, dia 10 de dezembro, no dia com que comemora-se ali o Dia dos Direitos Humanos. E a gente também ali terá os 4 conselhos funcionando a partir do início do ano. E os conselhos, todos os conselhos de direito estão indo para lá. Os conselhos que ficam ali na Casa dos Conselhos, na Badibacite, também ficarão todos junto à Secretaria de Direitos Humanos para facilitar as interlocuções, as resoluções. Sim. Então, realmente, a gente colocou tudo no mesmo espaço. Secretário, como é que o senhor avalia que o cargo de conselheiro tutelar nos últimos anos, quadros políticos, militantes Sim. partidários, eles disputam esses cargos e ocupam essas funções porque tem uma certa organização já, né? Eles já trabalham com um grupo. Como é que o senhor avalia essa questão? Bom, no próprio ECA tem essa colocação, que o conselheiro tutelar não pode desenvolver funções políticas explícitas ali na sua atuação, né? Então, quando algum deles se coloca nessa situação, eles podem cumprir ali todo esse processo de cobrança, né? Primeira coisa. Em segundo, eu sou muito municipalista, sabe, Rodrigo? Então,
eu não tenho muito essa questão do partido ou oposição. Eu sempre quero trazer todo mundo para perto. Eu não entendo como inimigo, eu entendo como opositor, e a gente vai conversar e vai entender onde a gente consegue trabalhar junto, até que limite a gente consegue, até que falte caráter, que falte outro tipo de, né, que não dá pra gente lidar. Mas eu tenho... A gente parte do princípio que todo mundo tem boa fé. Isso, o princípio é que é só uma oposição, né? E a oposição é muito importante, porque a oposição faz a gente trabalhar melhor, se aprofundar, fazer mais rápido, né? Então eu gosto, e eu fiz um vídeo, inclusive, nas redes sociais dizendo sobre isso. Reclame! Sua reclamação pra mim é ótima, porque a reclamação, tanto que eu deixo no meu Instagram, o meu WhatsApp. Secretária, você é louca, seu Instagram, o WhatsApp tá lá. Tá. Ah, mas você tem um WhatsApp particular? Não tenho, eu só tenho um. Aí, o que eu enxergo? Porque eu fiquei sabendo de várias coisas por conta disso. Que as pessoas vão e me contam ali no particular, e eu consigo resolver mais rápido. Então, eu acredito que seja muito importante isso. Com relação aos conselheiros, especificamente, foi essa conversa que eu tive com eles. Eu falei, olha, eu vou fazer. Você quer fazer comigo? A gente só ganha de fazer juntos. Vamos caminhar junto? Independente de ser oposição ou não, a gente está aqui para lutar contra as violações de direitos. E é sobre pessoas sempre, né? E aí nessa conversa, nesse envolvimento, a gente se entendeu ali no processo de poder caminhar junto, independente de qualquer formato que tenha acontecido antes, que eu sempre falo para os meus colaboradores, para as pessoas que eu converso, olha, eu não sei da tua memória, eu não sei do que você já viveu com pessoas no meu cargo, mas olhe para mim como um ser humano, como uma pessoa e não como a secretária, e nós vamos tratar de olho no olho e vamos resolver as coisas, porque nessa pasta, essencialmente, Rodrigo, ela é uma pasta que ela mexe muito com as pessoas, né? Assim como a saúde, a educação, óbvio, né? A gente fala que a educação é a mote de tudo, saúde, né? A gente tem vidas aí, mas quando você fala da assistência, você está falando de vulnerabilidades que elas não precisariam se tornar caso de saúde. Você está falando de violação de direitos que elas não precisariam se tornar um caso judiciário, né? Um caso do judiciário, um caso que vá também para a saúde. Então a gente tem uma forma muito necessária de fazer a profilaxia. E é assim que eu enxergo a minha pasta. Muito profilática, inclusive no aspecto no que diz respeito à saúde, né? Sim. Secretária, a questão da habitação. Sim. A senhora deve deixar, há uma expectativa da senhora deixar a função interina de secretária de habitação e finalmente um titular assumir. É sua expectativa também, da senhora, de é minha expectativa, a gente sabe, vem essa conversa. Né? Uma secretária ocupar duas pastas igual numa prefeitura de Rio Preto não deve ser fácil. Só teve recentemente em Brasília, aí fica a pergunta, como é que está a questão de conquista de novas unidades. A empresa municipal de construções populares tem historicamente um déficit habitacional de cerca de 15 mil pessoas, no caso 15 mil famílias. Sim. Que gostariam de ter um imóvel próprio, né? Sim. Rio Preto vai ter casas num programa, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Como é que você projeta essa o que eu enxergo, Rodrigo, é assim, algo que eu ouvi logo no início, quando eu assumi a habitação, que me chamou muita atenção, foi que o controle e organização do espaço urbano é o principal fator de desenvolvimento de um município. Por quê? Porque você tem a ver com a qualidade de vida da pessoa, dela trabalhar muito longe, né, dela ter dificuldade de levar o filho para a escola. Então, o controle e organização do espaço urbano muda tudo no desenvolvimento social e econômico do município. Então, a habitação é extremamente importante, pensar a habitação, pensar os vazios urbanos que acontecem, pensar em moradia de interesse popular, no caso HIS, que a gente fala, habitação de interesse social, é pensar em formatos diferentes para essas pessoas conseguirem adquirir o seu terreno, a sua casa. Então hoje eu vejo que os programas, tanto Minha Casa Minha Vida quanto Casa Paulista, eles são amortizadores. Não existe no país
nenhum programa, as pessoas às vezes escrevem lá na rede social, não esquece que foi o Lula que deu, querido. O Lula não deu nada. Ele pegou o nosso dinheiro que subiu dos nossos impostos, que a gente tem que ficar implorando para cascatear na mão dos deputados, e colocou num programa obrigatório por lei, que é a habitação, para facilitar que as pessoas adquiram o seu imóvel. Então existe ali uma amortização que é muito interessante, relacionada a juros e tudo mais, que é essa questão que eles fazem um trabalho maravilhoso junto com a Caixa, quero agradecer a Caixa demais, mas não existe casas dadas, né? A não ser alguns programas municipais, alguns programas em situação de calamidade, mas não existe um programa nacional para isso. Então hoje o que a gente tem para trabalhar são as cartas de crédito. Cartas de crédito que vêm ou do governo do estado, ou todo o programa do Minha Casa Minha Vida, que inclui para além de cartas de crédito, e isso facilita nesse sanduíche, juntando tudo, que a casa fique num valor um pouco mais acessível, que cumpra o percentual do salário mínimo, que não prejudique a pessoa, e que ela consiga pagar, né, mensalmente onde ela já vai morar, tá? Então hoje a gente tem essa prioridade. Rio Preto recebeu agora, no meio do ano, 1.050 cartas de crédito do governo do estado. Nós estamos realizando a interlocução com as incorporadoras, com as construtoras. Tivemos vários eventos com a participação do nosso secretário Marcelo Branco e do subsecretário Polici Neto. Tudo isso traz confiança para o mercado das incorporadoras, das construtoras, porque a casinha ela não nasce assim. Ai, nasceu casinha, a prefeitura construiu. Não, nós precisamos de uma incorporadora que queira pegar naquele preço que a conta não fecha e construir. E aí por isso que a gente também está mudando a legislação do município, né? Algumas coisas que são absurdas, tem que ser um tamanho X, por exemplo. Tá, mas o modo de vida mudou. Tem muita gente que quer morar sozinha. Por que eu não posso fazer uma construção híbrida? Apartamentos menores, apartamentos maiores, casas menores, casas maiores, para aquela pessoa que quer morar sozinha. Então hoje o momento é de repensar, e já está acontecendo isso. Nós estamos muito bem assessorados pelo Estado, é um momento que o Tarcísio investiu muito na habitação, isso é nítido, e por conta disso eu vejo um avanço na moradia, a habitação de interesse social. O que não consegue suprir os nossos déficits? Não. A gente pode ver que Rio Preto está entre as 3 cidades do Brasil com maior aluguel, do estado com maior aluguel, né? Por quê? Porque falta imóvel para as pessoas comprarem. Então a nossa ideia é suprir tudo isso. Com esse derrame, esse despejar de cartas de crédito, nós teremos pelo menos moradia que não sejam, aí vão ser faixa 2, faixa 3, né, agora faixa 4, que possam realmente reduzir esse déficit, a ponto de nós trabalharmos numa política municipal outros tipos de vulnerabilidade. Porque, por exemplo, nós temos lugares invadidos há décadas. Há décadas. Eu não posso chegar lá e tirar a pessoa. Eu tenho que tirá-la e colocar em outros lugares. Eu tenho que encontrar um espaço para ela. Ah, tá, mas ela não tem condição de pagar. Eu tenho que avaliar tudo isso, porque eu tenho que solucionar. Eu não posso deixar aquele barraco ali naquele lugar, por mais que ele esteja ali há 20 anos. Então aí entra o Plano Municipal de Habitação, onde a gente vai entendendo como angariar recursos e como nós conseguimos, através da Incop, nessa parceria, construir algumas casas para dar para esses casos específicos. Sim. Foi o caso da dona Valéria, recentemente. Isso. Lá na CAIC. Casos específicos. Como é que é a relação da senhora com o Matheus Mota? Muito próximo, não trabalhamos muito junto. Quando o Matheus chegou, nós logo tivemos a mesma forma de pensar, a mesma forma de... Realmente, hoje, numa reunião, eu ouvi essa frase, né? Essa gestão, ela não tem um estigma, um preconceito com os empresários,
com a questão a classe produtiva que se diz, né? Mas ele não tem essa, não podemos misturar. Ao contrário, através da PPP, tudo a gente vai enxergando que esse olhar disruptivo da nossa gestão, do prefeito Coronel Fábio, é um olhar realmente de unir forças. Todos, isso é responsabilidade social. Todos temos essa responsabilidade, né? Então, e eu vou dizer mais, os empresários querem ajudar. Os empresários querem fazer. Não me esqueço de uma história dos meninos lá no começo, quando todos nós estávamos negociando baixa nos nossos aluguéis. E eles foram negociar a baixa do aluguel, se eu não me engano, do estacionamento que eles tinham lá. E a pessoa viu da negociação e baixou, se eu não me engano, 10 mil reais, sei lá, no contrato. E falou, não, eu faço questão. Eu estou vendo vocês cuidando do nosso dinheiro. Quando você vem negociar, você está cuidando do nosso dinheiro. Então, a pessoa que é correta, quando ela vê as coisas acontecendo de forma correta, ela tem orgulho e ela quer ajudar. Então, ela olha, nossa, eu estou dando isso para o meu município. As pessoas querem fazer. E um grande avanço agora, que foi uma leis, né, e projetos que eu acabei de alterar, que é bem interessante. A gente vai fazer o lançamento dia 2 de dezembro, mas já deixo aqui em primeira mão para você. Teremos um grande lançamento lá no auditório da CIRP, que é a destinação solidária do imposto de renda, onde as instituições poderão escolher para qual OSC, para qual instituição ela quer designar. Isso antes não podia acontecer. Então, as instituições, as empresas de lucro real, elas poderão fazer essa captação aí, identificando, eu quero mandar para tal instituição, pode mandar. Esse vai ser outro avanço também, né? Porque um grande avanço. Um grande avanço porque, infelizmente, as pessoas, em vez de pensarem que quando elas deixam o imposto de renda, que elas não vão gastar nada, em vez de pagar para o governo, elas deixam o dinheiro aqui. Em vez de elas pensarem que elas vão deixar aqui e vai ser usado no município de alguma forma por chamamentos e tudo mais, elas não confiavam. Claro que vai para o governo federal, você também não sabe o que vai acontecer. Sim. Mas precisava de uma mobilização para isso. Quando você sensibiliza, nós criamos ali um selo de empresa amiga do município para aqueles que destinaram imposto de renda. Nós vamos entregar nas empresas. Existe toda uma simbologia para que a pessoa se sinta parte desse processo. E a partir desse momento que a gente coloca que as instituições, as empresas de lucro real podem designar direto para a instituição, as instituições serão captadoras para nós. Então, isso é muito importante, porque o dinheiro fique no município para que gere desenvolvimento social, que fundamente o desenvolvimento econômico, né? Sim. Secretária, de 0 a 10, qual a nota que a senhora dá para o governo no primeiro ano do Coronel Fábio Cândido? Olha, existem dois aspectos, né? A gente tem um olhar de dentro e um olhar externo. Infelizmente, a população ela é muito imediatista. Não julgo e não tiro né? Porque eu brinquei na minha secretaria, eles viram que eu fiz isso algumas vezes. A Lana está aqui comigo, ela sabe disso. Eu prefiro não ter uma pessoa nessa função do que ter uma pessoa que não trabalha. Então, quando eu colocar à disposição, todo mundo vai entender por quê. Porque eu tento ao máximo trazer todo mundo para perto. Mas eu prefiro ficar sem uma pessoa do que deixar uma pessoa lá que finge que trabalha. Porque as pessoas que fingem que trabalham, ela atrapalha aquela maçã podre ali no meio. Então, eu tenho esse... E o prefeito tem a mesma visão. Quando ele vê... Então, você via isso. Por mais que não tivesse nada, não tem como provar, não tem como saber, ok. Mas, se eles estão lá parados e não estão fazendo, peraí. Né? Você chega lá, tem uma empresa fazendo serviço que não é a empresa que ganhou a licitação, tá com a logo lá de outra empresa. Aí você vai falar, olha, nossa, mas é outra empresa que tá fazendo. Nossa, já falei para pôr adesivo em cima do nome da outra. Cada conversa que você vê. Mas quem tá fora, eu conto mesmo. Porque, gente, precisa alcançar as pessoas. E é o que eu te digo. Então não dá para dar... Isso tem que acabar. Olha, eu vou te dizer que não só tem que acabar, quanto assim, o quanto nós sofremos com isso. Todos nós.
Todos nós. Sim. E nós tivemos muita liberdade por parte do prefeito. Eu tenho muito orgulho de dizer que o prefeito nunca me pediu, faça isso, e esse isso era errado. As pessoas que já me conhecem, tem muita gente que me conhece, eu gosto muito de ter amizades, proximidade. É muito bom, porque eu não preciso fazer nada que não seja o correto. Tá certo. Secretária, a senhora tem uma tatuagem que tava mostrando. O que tá escrito aí? O que a senhora traz? A minha tatuagem é a minha frase, né? Nada resiste ao trabalho. Porque... E o trabalho coronel do WhatsApp do grupo lá começa. A senhora dorme também ou a senhora participa? Eu não durmo, às vezes estamos lá conversando 2, 3 horas da manhã. Eu durmo muito pouco, né? Aí me perguntaram, você tem insônia? Eu falei, não, tem trabalho mesmo. Eu tenho trabalho. 2 secretarias. Tem insônia? Não, tenho trabalho. Mas o que eu falo do trabalho não é só o trabalho operacional, né? É assim, se alguém vem e fala alguma coisa e só levanta fumaça, e eu faço muito isso, porque eu não rebato ninguém, eu não debato com ninguém em rede social, eu não faço nada disso, porque eu digo, eu mostro com o trabalho. Se tem alguém que mostra com gritinho, com videozinho, com gracinha, eu mostro com o trabalho. Toda hora eu tô lançando coisa, lançando projeto, e eu faço essa prestação de contas na minha rede social. E como eu faço essa prestação de contas lá, as pessoas pensam, vai ser deputada, candidata a deputada. Não, eu estou fazendo uma prestação de contas para as pessoas. Os meus próprios colaboradores falam, nossa, secretária, que bom que você faz isso. A gente não sabia o que acontecia dentro da nossa própria secretaria. Então, essa prestação de contas, que eu sempre fui de rede social, não é porque agora eu estou aqui, mas eu sempre gostei de rede social, em termos de inspiração, sempre trabalhei com mulheres, fui líder do Comitê Combate à Violência do Grupo Mulheres do Brasil Rio Preto, sempre tive esse trabalho social e sempre usei a rede social para divulgar eventos de instituições filantrópicas, então eu sempre entendi o poder da rede social e é o que eu uso. Então, quando eu falo isso, é de um trabalho como um todo, porque foi uma coisa muito legal. Quando aconteceu aquela situação comigo na Câmara, eu tive muitas pessoas, milhares de pessoas que me procuraram. Só para contextualizar, o que aconteceu com a senhora na Câmara? Eu fui convidada para a Câmara de Vereadores e tive uma situação com um vereador que realmente usou palavras e me coagiu, eu me senti coagida. E eu sou uma pessoa que não sou vitimista de forma alguma, mas também eu não aceito, né, que fale algo de mim que eu não sou, que eu não... diferente, queira atrapalhar aquilo, o meu trabalho, e queira dizer que eu sou uma pessoa ou atuo de uma forma que não é verdadeira. Então não aceito mesmo, né? E assim, pessoas que não aceitam são difíceis, é verdade. Que às vezes tem pessoa que acha que todo mundo tem que baixar a cabeça para ele, que é o caso do vereador. E aí nessa situação, realmente eu tive que me precaver e fiz um boletim de ocorrência não criminal. Quando aconteceu isso, eu tive milhares de pessoas me procurando dizendo assim, secretária, você trabalha de noite, a gente vê, como assim, né? Nossa, que absurdo. Eu tive gente que quando aconteceu uma possível convocação depois, já me mandou a foto da fala do vereador na Câmara e falou assim, eu não deixo você ir, viu? Você não vai, porque você não tem que passar por isso, porque... Então, assim, graças a realmente essa questão da prestação de contas na rede social, não só essa situação, que foi, na verdade, uma das primeiras que eu tive um embate, assim, porque eu não tive embate, eu não gosto de embate. Só que eu não vou aceitar teatro, é só isso. Embate, quer fazer embate, você vai fazer o embate sozinho. Eu deixo normalmente a pessoa fazendo embate sozinho. Mas quando ela faz teatro, inventa coisas e aumenta coisas, aí eu vou ter que falar, e essa fala vai ser realmente uma fala de proteção à nossa gestão. Porque eu não vou deixar falar mal do governo, porque eu estou dentro. Time, eu sempre falo isso na minha casa para meus filhos. Eu falo, time é time. Se vocês fizerem algo errado, vocês vêm contar para mim. Eu vou te ajudar a resolver. Isso é um time. Porque você não fez porque você quis, aconteceu. Então, eu me considero um time, como nós também com o prefeito. Eu nunca vou falar que eu não concordo com isso. Talvez eu não sei de tudo. E eu vou sempre procurar o todo, para saber. Mas
se é time, é time. E quando eu fui ali questionada, né, colocando em xeque o prefeito, a nossa gestão, poderia ter ficado quieta. Porque o teatro envolve assim, a coitada da secretária nem deveria estar aqui. Não sou coitada. Sou eu que assumo, eu faço junto, sou protagonista, trabalho junto. Então, eu não tenho essa situação de vitimismo e acredito que é nesse momento que a gente trabalha como equipe mesmo, defendendo, né, não só a atuação do prefeito, quanto a atuação do nosso grupo. E eu acredito muito no nosso grupo, é um grupo que trabalha muito, né, o que eu vejo, da gente brinca, o nome que eu coloquei lá no grupo e o prefeito usa às vezes é o Dream Team, né? É o time dos sonhos, e é mesmo, porque são pessoas, além de dedicadas, com vontade política, são pessoas capacitadas. E eu vejo ontem, eu vi uma publicação sobre a Maíra, e as pessoas escrevendo coisas lá sem ler o que estava escrito na reportagem. Então, as pessoas são imediatistas, as pessoas, elas tiram conclusões precipitadas, mas aí o problema é delas, aí a gente vai trabalhar. Falaram que a Maíra era do Rio de Janeiro, eu estudei com a Maíra, a gente fez ensino médio na mesma escola. Exato. Classe, numa outra. A gente se conhece era Rio Pretense aqui, a gente se conhece há muitos anos. Exatamente. Secretária, eu agradeço a senhora pela participação aqui no podcast. Obrigada. Eu falo mesmo, a senhora falou mesmo. Eu agradeço demais a sua presença aqui. Obrigada. E volte sempre que quiser. Obrigada. Creio que não mais como em duas pastas, só vai ficar somente uma. Em breve deve acontecer isso. Né? Sim, mas eu nunca consigo ficar numa coisinha só, né? Hoje estou assumindo lá o comitê, inclusive vai ser muito importante para o nosso governo, o comitê de organização de eventos. Sim. Para centralizar essas ações lá da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então eu gosto muito de atuar intersetorialmente, então talvez eu não esteja mais secretária de habitação, ou não. Sim. Mas eu com certeza estarei em outros movimentos que eu gosto muito de atuar e participar. Bacana, agradeço demais a presença. Olha, e agradeço você que esteve aqui com a gente até agora assistindo aqui o podcast do Diário do Rodrigo Lima com a secretária Sandra Reis. Ela é secretária de Desenvolvimento Social e também secretária interina de Habitação. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, porque você sabe, jornalismo que tem lado. Um abraço e até a próxima, pessoal! Thank you.